Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia aqui do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós iremos falar um pouco sobre os aspectos culturais do Nordeste. Tudo bem que a gente já falou um pouco sobre as características culturais quando a gente falou sobre a economia do Nordeste, sobre o turismo, sobre a influência que os estrangeiros tiveram na composição cultural, étnica da região e que acaba sendo extremamente turística para o nosso país até hoje, uma das mais importantes áreas turísticas do país. Agora a gente vai focar nessa aula um pouco mais na gastronomia, na religião e na capoeira, né? Então a gente vai começar falando um pouco sobre a religião, que embora o Brasil seja um país majoritariamente cristão e católico, né, a gente tem também no Nordeste muito forte a presença de religiões de matriz africana, né? E ninguém melhor do que isso, do que um religioso da área da Umbanda e do Candomblé, como o professor e escritor Dermes Barbosa Júnior, que é um amigo meu, colega de profissão, que a gente já teve a honra de poder trabalharmos aí durante algum tempo juntos, que vai dar um recado para vocês sobre as características da Umbanda e do Candomblé, que são religiões de matriz africana e que sofrem muito preconceito no nosso país. Então eu vou deixar com a palavra o professor Dermes Barbosa Júnior. Umbanda e Candomblé são algumas das religiões tradicionais de terreiro. Existem outras, há uma diversidade muito grande Brasil afora e também no exterior. No exterior eu digo por conta da escravização que houve, mas também porque migraram ao longo dos últimos séculos essas religiões. O Candomblé também é uma religião brasileira, ao contrário do que muitos pensam. Nasce oficialmente no século XIX em Salvador, na Bahia, porém a sua raiz está nas senzalas, quando os escravizados vindos de nações diversas, com cultos diversos, línguas diversas, se uniram para cultuar suas divindades, cultuar sua ancestralidade. É por isso que se diz que cada casa de Candomblé é uma pequena África. A Umbanda, por sua vez, nasce oficialmente no início do século XX, também, evidentemente, há raízes anteriores, e ela congrega não apenas a matriz africana, mas também a matriz indígena, a matriz cristã, a matriz espírita e cristã, e também cultua elementos orientais, de tradições orientais diversas. As religiões tradicionais de terreiro são muito discriminadas, as pessoas costumam atribuir a elas situações desagradáveis que não existem e muitas vezes essas pessoas jamais pisaram num terreiro. Essas religiões não fazem o mal, primeiramente por um princípio universal. A religião só pode fazer o bem e respeitar o livre-arbítrio. Em segundo lugar, porque as religiões tradicionais de terreiro, elas não acreditam na figura de um demônio, de uma representação absoluta do mal. Acredita sim que todos somos espíritos em evolução. São religiões extremamente ecológicas de defesa da natureza, inclusive da natureza humana. Abraço, gratidão e axé. Então, feita a explicação, agradeço muito ao professor Dermes, né, por ter feito esse vídeo para a gente conseguir esclarecer um pouco melhor. Quando vem de alguém religioso dessa área, com certeza a gente não comete nenhum tipo de equívoco, né, durante a explicação, então tenho certeza de que ficou melhor explicado por ele do que se fosse por mim, né? Me sinto bastante preocupado em tentar manter aí sempre o respeito a todas as religiões, né, a todas as crenças diferentes, a todas as vertentes ideológicas, né? Então sempre tentando fazer o conteúdo da melhor maneira possível. Falar um pouco da capoeira. E a capoeira é uma dança ou é um esporte, né? Quer dizer, dança também é esporte, né? Mas é uma arte marcial ou é uma dança? Enfim, a capoeira, na verdade, ela nasce como uma arte marcial, né? Ela vem de origem africana. E no Brasil, quando a gente tinha os escravos, eles tinham que praticar a capoeira de uma forma como se fosse uma dança, sem o contato entre os corpos, porque se os seus proprietários vissem eles praticando uma arte marcial, certamente eles iriam dizer que não pode ser praticado, porque eles temiam por ataques, né, provenientes aí dos escravos. Então a capoeira, ela é uma arte marcial, mas ela aqui no Brasil até hoje ela é muito trabalhada de uma forma bastante ligada à dança, em função de que no passado eles não podiam ter contato. E como acabou se transformando numa coisa bastante popular dessa forma, né, muita gente acaba praticando sem a necessidade
do contato físico entre os participantes de uma roda de capoeira, famosa roda de capoeira. Outro assunto importante quando a gente fala em cultura, né, no Nordeste, é a sua gastronomia. A gente sabe que a gastronomia nordestina, ela tem uma fama muito grande de ser apimentada, né, e de ter temperos mais fortes do que o restante do país muitas vezes está acostumado, né? E quando a gente olha textos a respeito da gastronomia nordestina, muitas vezes a gente vê isso escrito, né, que tem explicação aqui atrás, não vou ler, mas diz aqui, ó, modificou os pratos portugueses. Como assim modificou os pratos portugueses? Você tem muitos pratos de origem europeia que são praticados no Nordeste de uma forma bastante adaptada, dizemos assim, podemos dizer assim, tá? E por que ocorreram essas adaptações? Então, tem várias vertentes que explicam isso, mas a gente tem que lembrar que a história do nosso país é uma história extremamente escravagista. E a gente tem que lembrar que durante esse período que a gente teve a escravidão no nosso país, muitas vezes os escravos acabavam recebendo restos de comida. E não a comida que ia para a mesa lá do dono da casa, da fazenda, né, era diferente do restante, do resto que ia para os escravos. E aí dentro daqueles restos eles tinham que fazer adaptações, né, dos pratos para conseguir se alimentar. Era uma situação bem complicada e muitas vezes o excesso de uso de pimenta, ele servia para quê? Para disfarçar determinados sabores que não eram agradáveis, tá? Então a comida era extremamente apimentada para diminuir determinados sabores e diminuir também a putrefação, né, desses alimentos. Muitas vezes recebiam restos de carne e tal, e para tentar manter isso com um sabor mais agradável por um tempo maior, a pimenta era uma das especiarias utilizadas para conseguir manter esses alimentos aptos para o consumo durante mais tempo. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, uma feijoada, eu diria que a feijoada é um prato extremamente representativo da cultura brasileira sob essa influência escravagista. Não vou dizer negra, né? Vou dizer escravagista mesmo. Por quê? Porque a feijoada é um prato extremamente feito, historicamente, por restos de comida, né? Então você olha o tipo da carne que normalmente, tradicionalmente tem dentro da feijoada, você tem orelha, você tem cartilagens, você tem joelho, muitas vezes a carne que as pessoas, os nobres da época não queriam comer. Então eles acabavam dando isso para os escravos e juntamente com o feijão, que tem um valor nutritivo muito alto, uma proteína bastante significativa, acabava sendo uma alimentação bastante adequada para o tipo de trabalho que os escravos acabavam realizando. Tá? Então a presença da pimenta, a presença de miúdos, né, dentro da alimentação nordestina, ela tem esses traços escravagistas muito, muito bem fáceis, de certa forma, de identificar. Tá? Então é uma adaptação maravilhosa, a gente adora a comida nordestina, né, mas ela tem uma história por trás que não é tão feliz assim. Né? Então, assim, se alguém me perguntar, senhor, então dava para fazer a comida nordestina com menos pimenta hoje? Sim, provavelmente sim, só que a gente acabou se adaptando desta forma. Tá? A gente não precisa mais, por exemplo, vou pegar da gastronomia da minha região, porque a gente tem bastante o consumo de linguiça. Né? Então aquela linguiça defumada, com a carne crua ali dentro e tal. Temos que pensar que essa linguiça que os alemães faziam aqui em 1850, ela era feita com um monte de especiaria para não estragar, porque não tinha geladeira, certo? E o clima que a gente tem aqui no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, é muito diferente do que tinha na Alemanha. Então essas adaptações são necessárias com especiarias para manter o produto viável, né, por mais tempo. E o mesmo aconteceu lá no Nordeste. Tá? Então é claro que quando eu falo sobre o Nordeste, a gente sempre tem um pouco de medo, porque a gente tem que estudar bastante para conseguir explicar, e ainda assim, certamente você que é do Nordeste vai dizer, pô, o cara ali falou uma coisa, eu falaria diferente. Tá? Então, por hoje era isso, eu tentei falar um pouco mais sobre a questão cultural ligada à gastronomia nesse episódio, né? Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, né? E até o próximo.